Como eu falei para vocês, meu nome é Adjairo, tá? Sou formado em matemática pela Universidade Federal, tá? Formei aí e assim que eu terminei, eu emendei logo o mestrado, né? E fiz algumas especializações depois. Estou finalizando agora o mestrado. Por conta da pandemia, eu não consegui finalizar ano passado, né? Mas vou conseguir finalizar mês que vem agora, é um mestrado em ensino de ciências. E entrei esse ano agora, né, em março, como substituto, né, duração de 2 anos aí no cargo de professor auxiliar substituto. E também estou há 1 ano e meio na Universidade Estácio da Amazônia, tá? Sou professor lá, há 1 ano e meio, tá? Entrei ano passado, em meio à pandemia. Ainda consegui dar aula presencial lá, mas assim que começou a quarentena, lá pelo mês de março, né? Final de março, aí a partir dali eu só consegui dar aula remota, né? E a gente adotou justamente essa plataforma, tá? Do Microsoft Teams. Aí por que que eu estou utilizando ela com vocês, né? Na Universidade Federal também agora? Porque ela é completa. Para mim é uma ferramenta completa. Então dá para a gente utilizar ela e também, né, o SIGA. O problema do SIGA é que não dá para fazer essas aulas remotas, né, ao vivo. Dá simplesmente só para colocar os links de gravações, né, de vídeos de aulas gravadas, de arquivos, né? Então aqui é completa. É uma ferramenta completa e dá para fazer bastante coisa aqui, até as tarefas, né? Lá também dá, né, do SIGA, mas aqui dá para fazer, digamos assim, de forma mais dinâmica, tá? Então, vamos lá. Deixa eu apresentar aqui para vocês essa plataforma, que é a que a gente vai utilizar durante a nossa disciplina, tá? E antes disso, deixa eu apresentar aqui também o plano de aula, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, aqui o SIGA, beleza? Creio que está mostrando aí para vocês, porque eu estou vendo aqui também no meu celular. Dá para acompanhar simultaneamente, né? Se você quiser também, pode acompanhar no celular ou no computador, tá? Notebook. Então, olha só, hoje eu já postei aqui plano de ensino, né? O cronograma das nossas aulas, o que que a gente vai ter em cada período, né? Por exemplo, a partir de hoje, né? Integral, né? Do dia 12/7 ao dia 2/8, eu pretendo finalizar essa parte de inicial falando sobre integrais, né? Mas deixa eu abrir aqui o plano de ensino. Aqui está o plano de ensino em PDF, vocês podem baixar, tá? Acabei baixando aqui novamente. Aqui está a apresentação da aula. Isso aqui é um link para vocês acessarem as aulas ao vivo. Apesar que vocês, quem tiver instalado já o programa no celular, ele vai avisar, né? É só ativar as notificações que ele avisa vocês que eu estou online. Aqui eu acabei colocando 2Ds, né? Nem digitei muito rápido agora há pouco e nem percebi. Mas não tem problema. Aqui está o link dessa aula. Eu creio que alguns já acessaram por esse link, né? Outros já vieram diretamente para o Teams. Porque aqui o Teams, né? Essa sala de aula aqui, eu já coloquei vocês, tá? Eu já adicionei vocês aqui como membros da disciplina, tá? Aqui, ó. Os membros dessa disciplina, tá? São 33 alunos, né, inscritos. Verifiquem se vocês realmente estão matriculados na disciplina, tá? Porque já aconteceu semestre passado de alguns alunos completarem as disciplinas, fazerem as atividades e não estavam matriculados, tá? Aí foram reclamar, sendo que não tinha razão, porém não verificaram, tá? Se estavam realmente matriculados, tá? Aqui para mim aparece aqui quem participantes, né? Quem está matriculado. Então aqui, ó, tenho 33, tá?
Dá para ver todos aqui. Vocês também podem ver, né? Quem são os colegas de vocês aí na disciplina. É só vir aqui em principal, né? Turma. Principal aqui tem tópicos de aula, plano de curso, conteúdo e participantes, né? Vocês clicando em participantes, abre aqui essa janelinha onde mostra todos os alunos da disciplina. Por enquanto são 33. Mas voltando aqui, né? Deixa eu abrir aqui para vocês o plano de aula. A ementa do curso, né? Então, olha só, como eu falei para vocês, essa é uma disciplina do bacharelado, tá? Disciplina ofertada pelo Departamento de Matemática, tá? Pela coordenação do bacharelado em Matemática, tá? Meu nome aqui, Adjairo da Silva Coelho, tá? A disciplina é a MB 302, tá? Cálculo 2, cálculo diferencial integral 2, tá? Ela tem como pré-requisito, creio que vocês já saibam, né? O cálculo 1, né? Cálculo diferencial integral 1. Aqui eu coloquei, né, a ementa de vocês. Carga horária vocês já sabem, né? 60 horas. Basicamente, essa parte prática e teórica nem tem relevância ao certo, né? Porque a gente vai ter muita prática, apesar, né, das tecnologias que a gente vai utilizar, a gente vai ter muita prática. Então, creio que essa teoria, né, a prática e a teoria aqui não fica basicamente nessas cargas horárias aqui, tá? Mas creio que a gente vai ver o suficiente aí da disciplina. Não quer dizer que a gente tenha que ver 100% da ementa, tá? A gente pode contemplar apenas não, no mínimo, né, 75% da disciplina. Mas eu vou tentar passar o máximo do conteúdo para vocês, tá? Porque não sei se vocês viram, deixa eu até adiantar aqui, a nossa disciplina vai até o dia 20/10, né, essa disciplina. Então, até 20 de outubro, a gente tem que ver tudo isso aqui. Eu vou mostrar para vocês agora. Então, a gente tem que ver integral indefinida, integral de Riemann, né, propriedades da integral, teorema fundamental do cálculo, técnicas de integração, tá? Aplicação das integrais definidas, coordenadas polares, formas indeterminadas e integrais impróprias. Tá? Essa é a nossa ementa. Então, basicamente, a gente tem que ver isso. Claro que dentro de cada conteúdo desse, né, tem bastante coisa para fazer. Então, não é tão simples assim de dizer que é só isso aqui, né? São só esses tópicos. Tá? Então, a gente tem o objetivo de instrumentalizar o estudante, né, no caso vocês, nas técnicas de integração, integral definida, para resolver problemas relacionados com aplicações na matemática, física e química. Talvez eu nem fale tanto dessa parte de aplicação em química, tá? Ou em física. Mas basicamente na matemática, em alguns conteúdos ali de geometria, né? E basicamente é isso. Não vou entrar tanto nessa parte de química e física, mas a gente vai ver alguma coisa ou outra, tá? Vamos lá. Então, a integral aqui, a primeira parte, né? A gente vai ver definição de antiderivada, né? Antiderivada de funções elementares, funções polinomiais, exponenciais, logarítmicas, hiperbólicas, trigonométricas e suas inversas. A integral definida, né? Definida no intervalo, propriedade da integral definida e o famoso teorema fundamental do cálculo, que vocês não devem esquecer jamais. Tá? Integrais, a gente continua, né? Mas com as técnicas de integração. Quais são elas? Né? Mudança de variável, como calcular aquelas integrais. Tá? Quem já fez cálculo 1, né? Sabe o que significa integral. Então, a integral é essa, né? Ou, se não viu, vai ver agora, né? Então, esse símbolo aqui é o famoso símbolo de integral, tá? Então, tem integrais
que não dá para calcular diretamente, né? Como, por exemplo, integral, vocês vão ver isso aqui, né? Integral de e elevado a x, é exponencial. Né? Integral de e elevado a x dx. A gente sabe que pela tabelinha, né? Tem uma tabela que dá para a gente encontrar a integral diretamente usando a tabelinha, que é o quê? Ela própria. Tanto a derivada como a integral da exponencial vai ser a mesma, de base e. Só que aqui, como é uma integral indefinida, a gente tem que colocar uma constante aqui. Né? Agora, a definida a gente vai ver depois. Né? A definida ela tem um intervalo. Né? A gente vai ver um intervalo, por exemplo, de 1 até 2. Aí aqui já não existe mais esse C. Né? A gente vai ter que calcular utilizando, por isso que eu falei para vocês, o teorema fundamental do cálculo. Tá? Então, vocês vão ter que ver isso aqui primeiro para depois calcular essa integral definida aqui. Beleza? Definida no intervalo de 1 até 2. Quem já viu aí já sabe o que eu estou falando. Vamos lá. Então, a gente vai ver mudança de variável, como calcular uma integral usando mudança de variável, né? Integral por partes, integração por potências das funções trigonométricas, substituição trigonométrica. Isso aqui é um pouquinho chato, porque tem que lembrar aqueles conceitos de trigonometria no triângulo retângulo, porém, quando você pegar ali o ritmo, você vai sair rápido a questão. Integração de funções racionais por frações parciais, né? Isso aqui é bastante importante. E integração por outras substituições, né? Tem vários tipos de substituições a fazer. Aplicações da integral definida, né? Ou seja, a gente vai ter um intervalo, né, para calcular essa integral. Então, a gente vai calcular, aplicar para utilizar, né, a gente vai aplicar a integral e utilizá-la para calcular área entre curvas, tá? Volume de sólidos, né, usando alguns métodos, que são os métodos do corte transversal, disco, anel, né, invólucros cilíndricos. Tá? Comprimento do arco. Professor, o senhor se mutou. O senhor está mudo, professor. Oi. É porque alguém mutou aí, tá? Mas eu estou no celular e no computador. Então, vocês têm essa opção de mutar. Então, não mutem, tá? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui. Ó, mostrar participantes. Então, aqui, ó, silenciar todos. Vocês têm essa opção. Então, não me mutem, porque senão vai prejudicar o acompanhamento da disciplina, tá? Da explicação. Então, não mutem, por favor. Tá? Você parou em comprimento. Vamos lá. Parou nessa parte. Vamos lá. Então, comprimento do arco, beleza? Basicamente, essas três aqui são muito aplicadas em engenharia civil, né? Para quem é da engenharia civil, né? Cálculo de área, volume e comprimento do arco. Aí tem algumas aplicações em física e química, tá? Trabalho realizado por uma força, né? Da física e equações em termodinâmica, física também, um pouco de química, né? Mas a gente vai... vocês vão ver isso aqui nas disciplinas de física, né? Se vocês tiverem. Eu não sei se alguns têm, né? Outros não. Não sei se a ciência da computação tem, né? Porque tem aluno aqui da ciência da computação também. Vai ter alguma coisa envolvendo física e química. Mas eu vou tentar passar um pouco, né? De cada coisa daqui, tá? Mas basicamente são esses três primeiros subtópicos aqui, tá? Área, volume e comprimento do arco.
e essas aplicações aqui. Coordenadas polares, tá? A gente vai ver a definição, gráficos de equações em coordenadas polares e área de uma região polar. É como calcular a área de uma região polar, beleza? Vamos lá, formas indeterminadas e integrais impróprias, tá? Essa daqui é uma parte que a gente também utiliza integrais, tá? Então, vamos lá. A gente vai ver formas indeterminadas, integrais impróprias e a fórmula de Taylor, beleza? Isso aqui basicamente é mais para quem é da área da matemática e vocês vão utilizar também algumas aplicações, eu acho que na área de física, tá? Quem for aí da engenharia. Vamos lá. Então, a metodologia que a gente vai utilizar, né, que eu decidi utilizar nessa disciplina com vocês, e na maioria das disciplinas que eu estou ministrando esse semestre, eu estou utilizando a mesma metodologia, que é usar resolução de problemas, tá? Uma metodologia para o ensino e aprendizagem, estimulando a criatividade de vocês, né? Através de aulas expositivas e práticas. Como vai ser isso, professor? Vou explicar mais na frente. As aulas serão realizadas em sala de videoconferência virtual, né? Por meio desta plataforma que a gente está utilizando, que é o Microsoft Teams, tá? E também o SIGA-A, tá? Vou utilizar os dois, onde serão anexados documentos, né, didáticos, né? Arquivos didáticos, livros, exercícios, listas de exercícios. Vou utilizar basicamente o Microsoft Teams, mas claro que eu vou tentar colocar lá a maioria dos arquivos também no SIGA-A, tá? E como recurso tecnológico, né? A gente vai utilizar o software GeoGebra, não sei se todos conhecem, e também a gente vai utilizar o WhatsApp, tá? Aqui no Teams, né, se vocês forem mexer aqui no Teams, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar aqui para a disciplina. Então, aqui, ó, deixa eu aumentar o zoom para ficar maior a letra para vocês, né, quem está acompanhando pelo celular. Aqui em postagens, olha só. Postagens, tem aqui tudo que a gente... É como se fosse um feed de notícias, né? Tudo que a gente fez durante a disciplina, tá? De comunicação, né? De mensagens e tal. Então, aqui eu coloquei aqui, ó. Caro estudante, esta será a nossa disciplina para interagirmos, tirando dúvidas, carregando arquivos, né? Materiais, lista de exercícios, livros em PDF, né? E realizar as tarefas e nos reunirmos em aulas ao vivo, né? Nos horários da disciplina. Claro que esses horários, pessoal, eu posso flexibilizar, né? Não quer dizer que a gente vai ver as 2 horas de aula da disciplina, tá? Mas eu vou cobrar bastante de vocês exercícios, porque não tem como passar nessa disciplina sem fazer bastante exercício. E tem que fazer mesmo, porque principalmente as técnicas de integração. Se você sabe técnicas de integração, o resto fica fácil, tá? Então, a gente vai utilizar esse aplicativo aqui, o software GeoGebra, tá? Creio que alguns conheçam, outros, ou a maioria, não conhece, né? Mas ele é muito utilizado por professores de matemática. Tá? Eu vou abrir aqui ele, ó. Você clicar no link, ele vem para essa página. Então, eu pedi para vocês lá, para vocês baixarem... Opa! Vou voltar aqui. No Teams. Para vocês baixarem a versão 6, tá? Baixem a versão 6, Classic 6. Porque ela é mais interativa, né? Eu gosto dela, eu utilizei na minha dissertação de mestrado, tá? E essa versão, ela está em constante atualização, tá? Então, ela não é estática, como o GeoGebra Clássico 5, tá? Ela é um pouco mais estática. Tem como vocês abrirem aqui, ó, em início, vocês abrem ela no ambiente virtual, né? No caso, ambiente virtual não, desculpa. Na janela do navegador,
tá? Então, vocês podem utilizar diretamente no navegador, sem precisar baixar. Então, se eu clicar aqui em início, ó, ele abre aqui uma janela com o GeoGebra para mim, tá? Não necessariamente vocês têm que baixar o GeoGebra. E aqui, download, vocês fazem o download do software, tá? Eu já tenho aqui, eu baixei as duas versões, tá? GeoGebra, baixei as duas versões, tanto o GeoGebra Clássico 5, tá? Que é esse daqui, como o Clássico 6, tá? Que é esse daqui. Olha, ele já está na versão 6.0, ou 6.0.646, tá? Olha aqui, ó, tem outras versões aqui, se vocês observarem, 625, 620. Então, ele está em constante atualização. Essa daqui foi a última, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês no meu computador. Vai demorar um pouquinho, né? Que é um software. Enquanto ele carrega, eu vou mostrando aqui para vocês o GeoGebra no navegador. O bacana do GeoGebra no navegador é que ele dá para aumentar o zoom, né? Dessa forma aqui que eu mostrei para vocês, né? Utilizando somente a rolagem aqui do mouse, né? Então, você segurar Ctrl, né? E na rolagem aqui do mouse dá para aumentar o zoom. Ou vir aqui nessa lupinha, né? E aumentar ou diminuir o zoom, tá? Você não sabe assim os atalhos, né? Alguns atalhos. Mas como a maioria da computação, eu creio que vocês saibam, né? Pelo menos é para saber. Senão vai apanhar bastante aí durante a disciplina. E principalmente durante o curso, né? Porque se não souber alguns atalhos, apanha bastante. Vamos lá, vocês não vão ver só coisa teórica, né? Esse daqui, ó, é porque eu mexi, né? Aqui eu já deixei padrão do jeito que eu gosto de utilizar. Que são as três principais janelas, né? A janela de álgebra, que é essa daqui, tá? A janela CAIS, de cálculo simbólico, algébrico, e a janela de visualização, né? Com o plano cartesiano e a malha quadriculada lá atrás. Aí a gente vai chegar a ver coordenadas polares, certo? Então aqui tem uma coordenada polar que é dessa forma aqui que dá para utilizar também no GeoGebra, tá? Beleza? Então dá para utilizar a malha quadriculada e a isométrica também, tá? Essa isométrica aqui é bastante utilizada para a gente visualizar figuras em 3D, em terceira dimensão, né? Por exemplo, aqui, ó. Vou desenhar para vocês aqui um cubo. E basicamente dá para ver, né, que... Deixa eu esconder isso aqui, né? Dá para esconder esses rótulos. Tá? Olha só. Coisa bem simples que em outros aplicativos não dá para fazer. Tá? Esse daqui dá. Esse daqui dá para fazer bastante coisa. Por isso que eu escolhi ele. Tá? Então, olha só. Aí o cubo, né? Feito rapidamente. Fácil, né? Mas também, claro que a gente tem a janela 3D, né? A gente também vai utilizar. Aqui, ó. Aqui é a malha quadriculada. Vou abrir aqui a janela 3D. Então, exibir. Isso aqui eu não vou cobrar de vocês, tá? Que vocês tenham a habilidade de mexer com esse software. Mas vai ajudar vocês bastante ao resolver problemas e também, para mim, ao explicar alguns conteúdos, né? Alguns conceitos, tá? Vamos lá. Olha aqui, ó. E tenho também a janela 3D. Janela 3D dá para fazer bastante coisa, tá? Olha aqui, ó. Vou colocar aqui um cubo, né? Aqui o cubo. Olha lá, o cubo, ele mostra o cubo aqui para vocês na janela 3D e mostra, no caso aqui, a parte digamos assim, do chão aqui, né? Do plano
que intercepta esse plano cinza aqui, né? O cubo com o plano cinza. E esse plano cinza a gente sabe que é o plano 2D, né? 2 dimensões. Aqui a gente tem 3 dimensões. E dá também para planificar esse cubo. Olha só. A planificação dele ficou ali, ó. Ela aparece também aqui na janela 2D. Ou seja, o que vocês perceberam com isso? Que as janelas, elas interagem entre si. O que eu fizer em uma vai aparecer na outra, né? E na outra, dependendo das minhas funções que eu vou estabelecendo aqui, né? Dos objetos que eu vou criando, certo? Então, ela vai interagindo. Tem como movimentar, ou seja, é dinâmico, tá? É dinâmico, tem como eu movimentar. Aqui em cima, ó, se vocês observarem, quando eu mexo aqui na planificação do cubo, ele também mexe lá o controle deslizante. Isso aqui é chamado controle deslizante, tá? Então, ó, vou movimentar o controle deslizante agora, ele movimenta lá a planificação para mim. Então, ó, se vocês observarem, quando eu levantei para a terceira dimensão a planificação lá, ó, eu levantei, sumiu daqui, ó, da janela 2D. Mas quando eu encosto aqui, ó, no plano, né, aí aparece aqui na janela 2D para mim também, porque está no plano, beleza? Essa planificação está no plano 2D, né? X e Y, certo? E aqui dá para até deixar movimentando assim, né? É bem legal, dá para fazer bastante coisa aqui no GeoGebra, tá? Então a gente vai ver muita coisa aqui, tá? Então, tentem baixar, eu também deixei disponível aqui o link, né, para vocês do GeoGebra e deixei o link também aqui do grupo do WhatsApp, caso não consigam ingressar por esse link aqui no SIGA, tá? Deixa eu colocar aqui no principal. Esse link aqui, ó, deixei bem claro aqui para vocês. Link da sala de aula é esse daqui, turma MB2, MB302 Teams. E aqui o link do grupo do WhatsApp. Alguns já entraram, né? Já ingressaram, outros não. É o cálculo 2 MB, que é disciplina matemática bacharelado, beleza? Então vamos lá. Então esse daqui é o GeoGebra, né? Apresentei para vocês. Aqui dá para utilizar também no navegador. Então não tem desculpa aí de dizer, professor, meu computador não aguenta, meu celular não tem memória. Então utiliza no navegador. Professor, então como é que eu faço aqui? A gente vai ver durante as aulas, tá? Como é que eu calculo a integral? Aí vocês vão ver que abrem várias funções para vocês, que vocês podem utilizar, funções de comando, né? Então, ó, integral da função. Aqui dentro ele está pedindo qual é a função. Não sei. A exponencial e elevado a x. Qual é a integral da exponencial de x? De e elevado a x. Dou um Enter. Claro que no navegador ele vai demorar um pouquinho, porque ele vai carregar. Mas se você baixar, ele vai fazer rapidamente aqui para você. Integral, aí lá, função. Deixa eu abrir mais um pouco. Qual é a função? E elevado a x. E dou um Enter. Aqui não apareceu porque ele vai aparecer lá em cima, tá? Deixa eu fechar essa outra janela para não ficar tão apertado. É porque eu coloquei para mostrar por tipo de objeto. Então, ele mostra por tipo de objeto. Ele mostra o cubo, a função e elevado a x, né, que foi a integral que a gente calculou. Integral de e elevado a x é e elevado a x. E ele mostra aqui automaticamente, quem percebeu aí, ó, ele já mostra aqui o gráfico aqui para mim. Tá? E se você... professor, eu quero que suma esses negócios aqui, professor. Como é que eu faço? É só apertar nessa bolinha aqui, ó, pessoal. Ó, apertei na bolinha, sumiu aqui. Apertei na bolinha, sumiu o cubo. Né? Apertei aqui, ó, na bolinha preta, sumiu lá o controle deslizante. Então eu tenho essas opções, tá? Se eu clicar aqui nos pontos, né? Eu posso tirar também, posso excluir esses pontos, apagar, tá? Posso fazer muita coisa aqui. Então,
Dá para fazer bastante coisa aqui. Deixa eu apagar esses pontos. Ó. Apagar todos os pontos. Apaguei, ó. Não tem mais nenhum ponto ali para mim. Como eu apaguei os pontos, alguns pontos faziam parte do cubo e daquela figurinha que eu coloquei logo no início, né? Na janela, usando a malha isométrica, né? Então, eles acabaram sumindo também, porque eles estão vinculados, os pontos estão vinculados às retas, né? Aos planos. Então, se eu excluir uma coisa, ela vai excluir o resto, né? Porque está vinculado. Então, aqui o gráfico, ó, da exponencial. Beleza, deixa eu voltar aqui. Vamos continuar aqui. Então, eu vou utilizar isso aqui, tá? O GeoGebra, para fazer algumas explicações para vocês, né? Para vocês visualizarem, porque tem muita gente que tem dificuldade em visualizar o que tem que fazer, o que tem que calcular, tá? Eu sei que isso não é culpa de vocês, né? É claro que a gente tem uma defasagem aí no ensino médio, né? Algumas coisas a gente não vê porque o professor não dá tempo ou porque o professor não quer passar aquela disciplina ou não acha tão importante. O problema é que alguns professores do ensino médio costumam aplicar conteúdos baseados no vestibular. E não é assim. A gente tem que ver o que tem que ver. Não é, vou direcionar porque isso aqui vai cair no vestibular. Não. Porque nem todo mundo quer fazer faculdade. Acha que tem que fazer. Não, não tem. Nem todo mundo tem essa capacidade de ir para a área científica, tá? Porque quem está na faculdade é porque quer seguir uma carreira científica. Mas eu vou ser professor. A área científica. Eu pesquiso, já fiz alguns artigos aí durante a minha caminhada, né? Apesar que é bem curta, né? Agora que eu tenho já vou para o 5º ano de profissão, né? Então é bem curta, eu não tenho uma carreira longa como professor, mas eu estou mais atualizado do que há muitos professores aí que têm 20, 15 anos de sala de aula e que não sabem nem mexer nem a metade dessas tecnologias que a gente tem hoje, tá? Então, assim, claro que não é para me gabar, mas é que a gente tem que se atualizar. Então, quem é que chega na universidade sem ao mínimo um curso de informática básica, ou pelo menos ter um computador em casa, essa pessoa vai sofrer um pouquinho mais, né? Convenhamos que vai sofrer um pouquinho mais. Porque hoje tudo é tecnologia, né? Desde o WhatsApp que a gente utiliza, né? Até o SIGA-A, que é o sistema que a universidade usa, né? E até o GeoGebra, né? Então não tem para onde correr, tudo é tecnologia hoje, a gente tem que se comunicar através delas, tá? Então, olha só, a gente vai seguir esse cronograma, tá? Vou passar aqui um pouquinho mais rápido, mas é basicamente o que eu já mostrei para vocês, tá? Basicamente o que eu já mostrei. Como eu falei para vocês, digamos que não deu tempo da gente ver fórmula de Taylor. A gente não vai ver, desculpa. E alguns casos vocês nem vão precisar, né? Dependendo da disciplina aí, vocês nem vão precisar utilizar a fórmula de Taylor. E isso eu estou falando se por acaso não der tempo da gente ver, tá? Mas eu pretendo passar até mais de 100% dessa emenda aqui para vocês, tá? As nossas avaliações, vamos lá. Creio que a maioria esteja curiosa mais nessa parte, né? Vamos lá. Nossas avaliações. Eu pretendo fazer 3 provas, tá? P1, P2 e P3, tá? Essas provas, né, principalmente essas 2 primeiras, né, a terceira também, são formativas, tá? Ou seja, eu quero saber se realmente vocês aprenderam o que foi passado, né? Vocês vão demonstrar para mim que realmente aprenderam o percentual que aprenderam, né? Porque vocês vão ter como mostrar isso através dessas avaliações e exercícios de fixação, né? Eu vou sempre passar, dependendo do conteúdo ali, eu vou sempre passar exercícios que demandem
de vocês conhecimentos e habilidades para que possam demonstrar isso nas provas, tá? Não vou cobrar que vocês utilizem o GeoGebra, já falei isso. Não vou cobrar, mas se quiser utilizar, não tem problema. E principalmente quem é da computação tem que utilizar, porque vocês não podem ficar aquém da tecnologia. Vocês têm que utilizar o máximo de tecnologia que tiver disponível, porque vocês têm que ter um conhecimento, né, dessas tecnologias, que elas existem, que podem ser utilizadas por vocês, né, melhoradas ou modificadas, principalmente quem é da computação. Vamos lá. Então, nossa primeira avaliação vai estar programada para o dia 9. Como é que vai ser essa avaliação? Eu costumo fazer provas discursivas, tá? Não é prova de múltipla escolha, é discursiva. Ou seja, você tem que responder e me enviar a sua resposta. Como é que vai ser isso? Aqui no SIGA-A, eu vou colocar o link para vocês da atividade, né? Do questionário. Vou colocar aqui uma tarefa, tá? E nessa tarefa, eu vou colocar no SIGA, mas eu poderia também fazer aqui no próprio Teams, tá? Mas eu coloco lá no SIGA-A, que é para ficar registrado para a universidade. Mas dá para fazer tudo aqui pelo Teams, tá? Pelo software, pela plataforma Teams. Mas eu coloco aqui para ficar registrado na universidade, tá? Porque aqui não fica registrado. Se eu colocar aqui, não fica registrado para a universidade. Aí eu vou ter que fazer, tipo, sei lá, um relatório e mandar para lá, né? Já que eu utilizei outra plataforma que não está vinculada ao SIGA-A ou à universidade, certo? Então, por isso que eu optei por fazer aqui. Aí vocês vão vir aqui, né? Eu vou colocar aqui a avaliação 1. Né? Primeira prova, ou prova 1. Aí vocês acessam o link e lá tem a janelinha para vocês carregarem os arquivos. Né? Como é que vai ser esses arquivos, professor? Podem ser em PDF ou em imagem, né? Fotos, fotografia. Tira uma imagem pelo celular ou salva em PDF, né? Usa aí o CanScan, né? Vários aplicativos aí que dá para escanear o que você fez ali à mão. Não precisa fazer digitado, pessoal. Faz à mão, tira foto, digitaliza, é mais rápido. Não precisa ficar digitando, porque senão vocês vão perder tempo, né? Para realizar a prova. Oi? Eu tô com uma dúvida. Quanto tempo vai ser de prova? Um dia? Isso. Pois é. Semestre passado, eu peguei 3 disciplinas apenas, né? Matemática básica e laboratório computacional. Tá? 2 disciplinas de matemática básica e laboratório computacional. Teve disciplina que eu fiz diferente, né? Porque não dava para fazer igual. Então, laboratório computacional, que é da licenciatura em matemática, eu fiz o seguinte, eu fiz a apresentação, fiz seminários. Ou seja, eles faziam apresentações como eu estou fazendo aqui para vocês, tá? Essa apresentação aqui. Então, eles faziam apresentações, ou seja, era no horário da aula. Né? Quando não dava para reunir todo mundo no horário da aula, a gente fazia em outro dia, em outro horário. Mas é basicamente no horário da aula, tá? Aulas síncronas, né, que a gente fala. Se for assíncrona, é porque eu mandei a mensagem para vocês, né? Eu mandei o conteúdo e vocês estudam e a gente se comunica em outros horários, né? Em outro tempo. Então, assíncrona. Síncrona é isso que a gente está tendo agora. Aula ao vivo, né? Aula remota ao vivo, tá? Então, eu costumo fazer a avaliação o dia inteiro, tá? Então, por isso que eu costumo cobrar prova discursiva, tá? A prova discursiva é o quê? Vocês vão responder as questões, né? Dar a resposta, construir toda a resposta, né? Todo o modelo matemático e vão me dar a resposta final junto. Não é só a resposta final, tá? Porque se eu quiser só a resposta final, eu não faria a prova discursiva, eu faria a prova objetiva, múltipla escolha, tá? Então, eu quero de vocês todo o desenvolvimento, tá? Por isso que eu estou falando para vocês logo no início. Tirem a foto, baixem um arquivo de escanear, né? Às vezes nem precisa baixar arquivo.
vocês podem utilizar o próprio Google Drive, né, que a maioria dos celulares vem instalado. Utiliza o Google Drive ou baixa o CanScan, né, algum aplicativo, mas tem vários arquivos que já vêm essa possibilidade, né? No caso, o Google Drive é bastante utilizado. E o legal é que ele já fica salvo no seu e-mail, né? No Gmail. Então, não tem desculpa aí de dizer, eu tenho que baixar, vai encher meu celular de coisa. Não. Não precisa baixar nenhum arquivo para escanear ou tirar foto. Você já tem tudo no seu celular, creio eu. Quem tiver celular também, né? Porque é quase inacreditável existirem pessoas que não têm celular hoje em dia, né? Ou já tiveram, né? Ou quebrou e tal, mas isso não vem ao caso. Mas se houver, digamos, tem a primeira prova aqui, professor, dia 9, meu celular quebrou, minha internet não presta, meu notebook não presta, meu computador pifou, professor, como é que eu faço? Se vira, faz a questão e pega um celular emprestado, pessoal. Teve gente que teve a cara de pau no semestre passado dizer que não tinha como enviar. Não é possível. Eu tenho certeza que não é possível. E outra, o caso mais excepcional é se não tiver internet, porque tem gente que está indo para o interior, né? Aí claro que eu entendo, né? Pô, não tem internet no interior boa, né? E às vezes nem tem, né? Muitas vezes nem tem, na verdade, né? Então, me avisem antes, professor, eu estou no interior, lá no Iramutã, no final ali chegando na divisa com a Venezuela, eu não tenho como enviar, professor. O senhor me dá quanto tempo? Aí eu vou dar um tempo aí até 12 horas para me enviar. Entendeu? Aí tem que se virar nessas 12 horas aí para me enviar. Fora o dia que eu dou, né, o horário que eu dou para enviar, tá? Os arquivos com as resoluções das questões. Eu costumo fazer no máximo 5 questões, tá? Mas se tiver ali um caso ou outro, eu coloco 6. Tá? Então, não tem desculpa. É o dia todo que vocês vão ter para realizar a prova. Então, vocês podem ir lá, fazer uma questão, revisa, vê se está certo, confirma, entra aqui no GeoGebra, vê se está batendo a resposta final. Se tiver, está certo. Se não tiver, refaz. E é assim que vai. Né? Então, não tem desculpa. Basicamente para vocês acertarem todas as questões dessa maneira. Então, utilizem as ferramentas que eu estou mostrando para vocês, tá? Principalmente o GeoGebra, né? Confirma a resposta final. Né? Uma coisa que eu pego muito no pé, porque tem muito aluno que não sabe verificar a resposta final. Deu a resposta final ali, acha que está certo, mas às vezes não está. Errou um sinal, errou um cálculo, uma linha antes errou um cálculo e errou o resto, e errou a resposta final. Então, tentem verificar, porque os passos mais simples, né, dados por Polya, né, que ele deu 4 etapas para você resolver um problema, né? Qual é? Compreender, ler e compreender o problema, né? Interpretar e gerar um modelo matemático ou um modelo qualquer para resolver o problema, né? Basicamente, o modelo, a maioria das vezes, é uma fórmula, né? Você tem uma fórmula ali, aplica na fórmula ou no algoritmo e sai o resultado. Né? O terceiro passo é resolver, né, utilizando esse modelo, resolver o problema. E o último a quarta etapa é verificar a solução. Se você não verificar, aí como é que você vai saber se está certo? Vai contar com a sorte, vai mandar para o professor, aí eu acho que está certo. Então, aí o professor vai lá e dá errado, aí você, professor, mas eu fiz tudo certinho. Não, mas errou aqui, ó. Errou aqui no meio, errou o resto. Começou certo e terminou errado. Então, tem que verificar a solução. Se você verificar e bateu a solução correta, como é que eu verifico isso, professor? Utiliza o GeoGebra. É uma ferramenta.
Ou utiliza aqueles vários softwares aí de IAPPs, né, de matemática, que dá para verificar a solução final, a resposta. Então, se você seguir esses 4 passos, né, não tem erro. Né? Então, vocês, como eu falei, as provas são discursivas, todas elas, tá? Todas elas são discursivas. Vocês vão me mandar a resolução. Se vier lá apenas a resposta final, beleza, eu dou uma pontuação, mas não vai ser a pontuação. Se a questão vale 2 pontos, não vai ser 2 pontos, não. Porque só deu a resposta final. Eu sei que você conseguiu encontrar, mas você não explicou como encontrou aquela resposta. Então, se vale 2, vai ganhar 1,5 ou depender dali do que você fez, né? Você colocou só a resposta final, só a resposta aqui é 0, professor. Aí colocou só um 0 lá. Aí vai ganhar um 0 também. 0,5, 0,25. Né? Eu vou dar uns décimos lá só para dizer que a pessoa realmente, pelo menos, foi atrás da resposta final. Mas os 2 pontos da questão não vai ter, tá? E tentem utilizar o que eu passar para vocês. Não vai utilizar outras coisas de outro professor que ele explicou no YouTube, como a maioria costuma fazer em cálculo 1, né? Vai calcular o limite de x sobre 2x mais 1, quando x tende a 0, aí vai lá e aplica L'Hopital. Para quê? Para que L'Hopital? Não precisa. E principalmente que tem muitos professores aí que nem explica L'Hopital. Por quê? Isso facilita o cálculo lá, né, do limite, certo? Que vocês, creio que vocês viram nas aulas de cálculo 1, né? Facilita, encontra a resposta rapidamente, beleza. Mas e aí? E o que o professor quer ver de você, que é a sua habilidade em resolver aquele problema de limite? Você não vai demonstrar, você vai demonstrar o que você viu lá no professor que explicou lá no YouTube, ou às vezes nem é professor, né? Às vezes é um aluno ainda, e ele te dá um macete, né? Digamos assim, que não é macete, né? É aplicável. Só que o professor ele não diz que você pode utilizar. E eu já falo logo no início, não pode. Tá? E vocês também não vão utilizar nada de L'Hopital aqui, né? Tem muita gente aí que utiliza L'Hopital e não sabe nem o que é que está utilizando. Tá? Deriva em cima, embaixo, encontra o limite, beleza. Já foi. Nem leu, nem interpretou a questão. Só aplicou ali, tá bom, tá certo. Não é assim, tá? Então, por isso que eu estou mostrando esse software aqui, né, o GeoGebra, para vocês utilizarem, né? Tanto para verificarem como para resolverem as questões, tá? Resolver as questões, dá para resolver tudo utilizando o GeoGebra. Deixa eu voltar aqui. Então, a primeira prova é dia 9, segunda prova, dia 8, terceira prova, dia 8 do 9, tá? 8 de setembro. E terceira prova é dia 13 de outubro, tá? E as segundas chamadas, né? Segundas chamadas fica a combinar, claro, que tem que justificar, né? Professor, estava com Covid, ou minha mãe estava com Covid, eu estava acompanhando no hospital, ou algo do tipo. Tem que avisar antes. Ou, eu estava com Covid, está aqui o atestado, professor. Envia o PDF do atestado, ou tira uma foto e envia, tá? Porque senão não vai ter segunda chamada não, tá? Segunda chamada é só para quem confirmar comigo, né, antecipadamente, que não pôde fazer nessas 3 datas a prova, porque estava com algum problema de saúde, ou estava viajando para o interior a trabalho, que eu entendo também, né? Poxa, eu trabalho no interior, então, beleza. Pode mandar aí a confirmação de que realmente estava no interior e a gente combina aí um dia, né, para aplicar a segunda chamada, beleza? Vamos lá. Então, como é que vai ser feito esse cálculo da nota final? Utilizando a formulazinha da média aritmética, né? Creio que a maioria saiba o que seja. Né? Que a gente faz muito aqui no ensino básico, né? Calcular a média. Então, a prova 1 mais a prova 2 mais a prova 3, né? As notas delas,
dividido por 3 vai ser a nota final de vocês. Ah, professor, mas eu não alcancei a média, que a nossa média na federal é 6, certo? Não alcancei a média 6. Não alcançou a média 6, mas alcançou, sei lá, a média 5,7. Alcancei média 5,7, professor. E agora? Arredonda para 6 aí. Negativo. Não arredondo, não. Você vai vir aqui para exame final. Tá? O que é esse exame final? É a recuperação. Tá? Nota de recuperação. Então, data provável vai ser lá para o dia 18/10. Tá? Dois dias antes do final da disciplina. Então, dia 18/10, eu vou aplicar essa prova, que também será uma prova discursiva. Tá? Vocês vão ter que me enviar a resolução. Claro, quem for para exame final. E a nota final, agora, não vai ser essa média aritmética aqui. Vai ser a nota que você tirou, vai tirar no exame final, mais a nota final que você tirou lá, que no caso foi o 5,7, certo? Ou seja, só vem para essa prova aqui se você tirar uma nota X entre 6 e 5, tá? Se tirou uma nota entre 6 e 5, você vem para esse exame final. Se tirou uma nota menor do que 5, né, tirou uma nota X menor do que 5, reprovado, tá? Reprovado direto. Mas não desista, tá? Porque sempre eu dou uma chance para quem faz, para os casos que acontecerem isso aqui. Ah, professor, eu tirei 4,5, 4,9, professor. Então vem para exame final, meu amigo. Vem para exame final. Vamos lá, se você consegue mostrar o que realmente aprendeu ou se evoluiu na disciplina. Porque para tirar menos que 5 aqui é porque está bem mal. Né? Então, vamos lá. Se evoluiu, então é porque mostrou uma evolução, então merece vir para exame final. Tá? Quem tirou menos que 5. Tá? Mas tirou entre 5 e 6, já vem automaticamente para exame final. Nem adianta pedir para arredondar. Ah, professor, eu tirei 6,9, arredonda aí para 7. Não. Exame final. Claro que vai depender do quê? Se você... Eu posso até arredondar, tá? Não sou tão mal assim, mas vocês podem mostrar que fizeram isso aqui, ó. Exercícios de fixação. Então, quem participou, né, quem fez, né, exercício de fixação, quem trouxe durante as aulas dúvidas, aí merece um ponto extra, né, uma pontuação extra ali. Claro, se chegar a essa situação aqui, né, para passar, tá? Oh, desculpa, 5,9 não. Caso 6,9 não, 5,9, né? E com 6 passa, certo? Essa média é 6. Beleza? Então, explicado aqui. Alguém não entendeu, pessoal, como é que vai ser? Eu creio que a maioria já viu, né? O modelo de avaliação da universidade. Né? Então, a nossa avaliação vai ser essa. Aí, sua nota final, né? Quem for para exame, vai ser a média aritmética entre a nota que você tirou e a nota do exame. Tá? Dividido por 2, claro. Você tem a sua nota final de recuperação. Tá? Professor, Oi, pode falar. eu tenho uma dúvida. A média dessa disciplina é 6? A média da disciplina? Não, É, a média geral em todas as disciplinas da universidade é quanto? é É 7 ou 7. é 6? 7. É 7? Calma aí. Ah, é verdade. Eu estou confundindo com a da Estácio, que a da Estácio é 6. Ah, Então, sim, no é caso, 6. no caso é Ah, sim. 7, tá? Desculpa aí, deixa eu voltar aqui. No caso é 7 aqui, tá? Então, Uhum. se a nota de vocês estiver aqui entre 6 e 7, vocês vão para exame, tá? Entre 6 e 7. Entre 6 e 7, vocês vão para exame.
Porque a média, para passar, o mínimo é 7, certo? Então, se tiver entre 6 e 7, vão para exame final. Beleza? Automático. Aí, como eu falei para vocês, se tirar 6,9, né, e tiver feito outras coisas, eu arredondo para 7, aí você passa direto e não precisa vir para exame final. Beleza? Agora, tirou menos que isso, ou 6, ou 6,5, aí não tem como arredondar. Tirou menos que 6, aqui no caso é 6 agora, né? Digamos aqui, tirou menos que 6. Você pode até vir para exame final, tá? Mas tem que mostrar que teve uma evolução. Se tirou menos que 6, digamos, na P1, você tirou, que acontece, né? Muito na Universidade Federal. Na P1, você tirou 1,5 na prova. Eita, professor. Vou desistir. Não desista. Tá? A gente aprende aqui na universidade, né, principalmente na federal, que 1,5 é o novo 6, né? Então, não desiste. É a primeira prova ainda. Na segunda prova, você pode tirar, sei lá, mostrou uma evolução, tirou 6. Opa, tirou 6. Aí na terceira prova, na P3, tirou, sei lá, um 9. Foi muito bem, tirou um 9. Aí você mostrou uma evolução aqui. Então, mesmo que eu estou dando um exemplo, tá? Eu sei que essa nota aqui essas notas são fictícias, tá? Aí, digamos que você tirou uma nota inferior a 7, né? Ou tirou uma nota inferior a 6. Tirou nota inferior entre 6 e 7, exame final. Tirou uma nota inferior a 6, aí vem para exame, tá? Por quê? Você mostrou a evolução. Passou pela prova 1, 2 e 3, aumentando suas notas, né? Aumentando sua média de habilidades, né? Com a matemática aqui, no caso do cálculo 2. Tá? Então, você mostrou que tem uma habilidade e foi evoluindo durante a disciplina. Tá? Então, eu considero. E, em casos excepcionais, eu até considero outros casos também, dependendo do prévio aviso, tá? Vocês têm que me avisar antes. Ah, professor, eu estava doente, minha mãe estava doente, minha avó estava no interior, tive que viajar acompanhando a minha mãe, o meu pai, ou o meu avô. Aí, vocês têm que trazer isso aí para mim logo de início, não vai deixar lá para o final, tá? Vai deixar lá para o final da disciplina que eu não vou aceitar, não. Ah, professor, eu passei muita dificuldade durante a disciplina, aconteceu isso, isso e aquilo. Lá no final, pode desistir, que eu não vou. O coração não amolece lá no final, não. Tem que falar antes, tá? Ou durante o acontecimento. Ah, essa semana, professor, aconteceu isso e isso comigo, por isso que eu não consegui ou acompanhar suas aulas, ou fazer o exercício, ou fazer sua prova. Beleza. Então, me mostra aí realmente que você aconteceu isso e aquilo, aí a gente vai e tenta recuperar, tá? Eu dou uma chance para vocês recuperarem. Mas tem que avisar, não vai deixar para o final não, porque aí não tem coração mole não, lá no final, tá? Não vai fazer igual um colega da faculdade que teve que escrever uma cartinha para o professor lá no final da disciplina. Pode esquecer, não tem cartinha no final da disciplina não. Que é uma situação que eu nunca esqueço até hoje. É porque ele só tinha 2 disciplinas para finalizar o curso, né? E como uma delas era muito difícil, ele acabou escrevendo uma cartinha para o professor. Então, olha só, no final não dá, pessoal. Tem que falar logo no início. Ó, professor, minha situação é essa, eu estou passando por isso e isso. Tem como maneirar aí as minhas costas nesse semestre aí? Ó, tem, mas tem que acompanhar 1 ou 2 aulas, tem que fazer as provas direitinho, porque senão não dá. Não dá para aceitar, né? Enquanto os outros estão se esforçando, né? Fazendo um sacrifício para acompanhar as aulas online, né? Melhorar ali, comprar algum equipamento, algum computador, uma internet melhor, né? Contratar uma internet melhor aí que a gente precisa. Mas é um sacrifício que a gente faz, né? Então,
os outros estão fazendo, por que essa pessoa vai ser privilegiada? Não pode, mas tem que dar um motivo do porquê está sendo, digamos, privilegiada, né, entre aspas, porque não está, né, tá passando por uma situação ali, a gente está passando, né, todo mundo está passando por uma situação que a gente não esperava, né, nem o mundo. Então, assim, falar antes de chegar no final da disciplina, porque aí eu não vou ter pena, não. Chegou lá no final, vem com desculpinha, não vou aceitar, não. Tem que vir logo no início ou durante o acontecido, tá? Vamos lá. Condições para o auxílio, né, quando os estudantes não atingirem os objetivos de aprendizagem, né, a partir das informações das avaliações, do exame final, serão realizadas atividades docentes, né, extraclasses, para corrigir o processo de ensino considerando os objetivos de aprendizagem. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer que o que eu acabei de falar, não consegui acompanhar suas aulas, professor, por isso que eu tirei essa nota na prova. Não consegui fazer sua prova, não consegui realizar os seus exercícios, professor, não consegui fazer nenhum. O que eu vou fazer com você? Um trabalho extra classe, que é o quê? Você apresentar, como eu estou apresentando aqui, uma questão ou duas questões, né? E vai me explicar como é que faz aquela questão. Vai explicar o passo a passo. Não precisa fazer na hora. Pode trazer ela feita e vai explicando o que você fez para resolver aquela questão, tá? Você pode recuperar aí alguns pontinhos fazendo isso, tá? Mas principalmente eu faço isso mais lá no final, né? Passados tudo isso, né? Passados as avaliações formativas e o exame final. Passado isso, aí eu não consegui alcançar a média, professor. O que eu posso fazer para o senhor pelo menos me passar com a nota 6 aí de recuperação? Isso aqui, tá? Atividades docentes extraclasses, ou seja, tipo um seminário, basicamente eu faço um seminário, né? Você vai me apresentar uma ou duas questões, tá? Do conteúdo que a gente viu durante toda a disciplina, um ou dois conteúdos, utilizando o GeoGebra ou não, tá? Mas você vai ter que me explicar que você realmente entendeu e sabe fazer pelo menos aquela questão, tá? Eu costumo fazer isso aí. Então, ainda não aconteceu aqui, né? Mas na Estácio já aconteceu. Eu sempre faço isso. Então, comigo, vocês têm bastante chance de passar na disciplina. Agora, só não passa quem não fizer nada. Quem não fizer um exercício. Porque cálculo, para passar em cálculo, tem que fazer no mínimo ali, no mínimo, uns 50 exercícios, né? Uns 50 exercícios durante toda a disciplina. Assim, para fixar, tá? Porque diga, casos excepcionais, né? Por exemplo, tem pessoas que vê o assunto, igual eu, né? Eu era relaxado, eu via o assunto ali na sala de aula, não fazia um exercício. Eu só via o que eu escrevia ali na sala de aula e ia para a prova. Não fazia exercício extra nem nada, não. Mas tinha algumas disciplinas, claro, mais difíceis, né? Que aí sim tinha que fazer um exercício extra, né? Fora o que o professor pedia em sala de aula. Mas, por exemplo, cálculo 1, 2 e 3 eu considero fácil, né? Porque eu sou da matemática, mas para quem não é difícil, né? Mas para quem é da matemática, é considerado as disciplinas mais fáceis, tá? Mas para quem é da matemática, as disciplinas mais difíceis são as de final de curso, né? Que é espaços métricos, análise matemática, né? Que é a análise real, deixa eu ver mais, teoria dos números, né? São disciplinas bastante difíceis, estruturas algébricas para matemáticos, né? Mas para quem não é da área, difícil mesmo é os cálculos da vida, né? Mas isso aqui para matemático são os mais simples que tem a disciplina, tá? Não estou querendo dizer que matemática é melhor em cálculo. Claro que tem que ser, né? Porque estão fazendo específico para matemática. Mas tem gente muito boa na engenharia
e na computação, né? Na física também, alguns, né? E tanto é que eles pegam as monitorias, né? A maioria da monitoria da matemática, né? Dos cálculos da vida aí, são da engenharia ou da ciência da computação, né? Nem são os da matemática. Porque os da matemática, cálculo para eles não é tão difícil, né? É difícil para alguns, né? Mas para quem gosta mesmo da matemática, não é tão difícil. Eu costumo utilizar, pessoal, vamos lá para a bibliografia. Eu costumo utilizar o Guidorize, tá? Em alguns casos, Leitode, tá? Leitode, o Stuart também, tá? Alguns exercícios. Dificilmente eu utilizo o Ávila, tá? E o Thomas, mas de vez em quando eu utilizo o Thomas também. Tá? Esses 4 aqui são os principais, tá? Esses 4 aqui são os principais que eu gosto de utilizar, principalmente para trazer alguns exercícios. Nem tanto para trazer a parte de conceitos, porque tem alguns que os conceitos são muito resumidos, né? Ele traz já o teorema e já traz um exercício logo após, né? Não traz nada, nenhuma explicação, né? Então, eu costumo utilizar esses quatro aqui. Tá? Aí eu vou disponibilizar para vocês aqui nos arquivos. Tá? Vamos lá. Então, deixa eu apresentar rapidamente aqui para vocês o Teams. Tá? Aqui estão as disciplinas que eu estou ministrando esse semestre. Tá? 2 turmas de Cálculo 2, Geometria Analítica e Matemática Básica. Tá? A turma de vocês é essa daqui. Turma 2, Cálculo Diferencial Integral 2, certo? MB 302, código da disciplina. Então, se vocês entrarem nela, né, como vocês só estão nela, eu creio que as outras vocês não vão ver, a não ser que vocês estejam matriculados em outras, né? Que eu creio que estão, né? Tem um ou outro aí que ou está em geometria analítica ou está em matemática básica comigo também, tá? Então, se atentem aí às disciplinas, né? Às equipes, né? Que aqui é dita como equipe, porque esse software não foi criado digamos, direcionado especificamente para o ensino, né? Ele foi direcionado para equipes de trabalho, né? De escritórios, né? De reuniões que poderiam ser feitas videoconferências, né? De país para país, né? De estado para estado. Isso acontece, né? Tanto é que eu tenho treinamentos por aqui, treinamentos lá da Estácio, né? Que foi onde eu tive contato com essa plataforma, tá? Então a gente tem reuniões, tem capacitações com essa plataforma. Então ela também é muito utilizada hoje, né? Por conta da pandemia, para educação. Tá? Então olha só, a disciplina de vocês aqui, eu coloquei aqui, deixa eu ver aqui, em arquivos, tá? Aqui em cima, ó, tem postagens, arquivos, caderno, tarefas, notas e mais. Aqui em arquivos tem o material de aula. Todo arquivo eu vou colocar aqui dentro, tá? Aqui eu já coloquei o nosso plano de ensino, tá? Nosso plano de ensino, né, no modelo emergencial, né, de estudo remoto emergencial, né, de ensino remoto emergencial, desculpa, ensino remoto emergencial e o código da disciplina de vocês. Tá? Então, aqui vocês têm também como ver o documento, né, o plano de ensino dessa disciplina. Tem como baixar também, tá? Vocês podem baixar o arquivo. Aqui sou eu e aqui o coordenador do curso, né, que é o professor Guilherme, é o coordenador do curso de bacharelado em matemática. Tá? Então, aqui eu vou colocar PDFs, né, caso vocês necessitem, né, colocar alguns PDFs, exercícios, lista de exercícios, vai estar tudo aqui. Vocês podem também criar, tá? Vocês mesmos podem criar pasta, pode colocar um novo documento aqui dentro, tá? Podem carregar arquivos ou uma pasta sua, né? Ah, professor, eu fiz uma pasta aqui onde eu coloquei todos os meus arquivos de exercícios, porque se eu precisar de pontuação extra,
tá aqui minhas coisas que eu fiz e eu posso provar que eu fiz e tá aqui nessa minha pasta. Aí você vem aqui, carregar pasta. Aí você vai lá e escolhe a pasta que você colocou todas as suas coisas que você fez durante a disciplina, tá? Ou você pode também criar, né? Criar uma pasta, novo, criar uma pasta. Aí você cria aqui com seu nome, né? Adjairo, tá? Adjairo, criar, criei a pasta. Aí eu venho aqui, abro a minha pasta e carrego todos os arquivos que eu quero. Eu quero colocar esses arquivos aqui que eu fiz ali, aqui, ó, fiz esse daqui. Vou selecionar e colocar aqui dentro dessa pasta. Entendeu? Então dá para fazer bastante coisa aqui. E é mais interativo, é mais fácil de utilizar do que o próprio Teams. Dá para excluir também, né? Vem aqui e exclui a pasta, né? Só selecionar esses 3 pontinhos aqui, excluir ou renomear, né? Você pode também fazer isso. Quando você clica aqui em cima, né? Ou seleciona em cima, não precisa nem clicar, aí você mostra essas opções aqui nesses 3 pontinhos, tá? Você pode abrir também essa parte aqui, você pode esconder, né? É só clicar aqui nessa semi-reta, né? Essa semi-retinha aqui e expandir a guia. Então ela fica expandida dessa forma. Você pode recolher também novamente, né? Reunir, você pode reunir, né? Nesse caso, você só vai reunir se eu pedir, né? No caso, você tem que apresentar algo. Aí você vai reunir, né? E vai apresentar algo aqui para a gente, como eu estou apresentando para vocês. Esse daqui é o ambiente, tá? Onde a gente está agora, né? Durante a transmissão. Aqui você pode levantar a mão para fazer alguma pergunta, tá? Aí a sua janelinha vai ficar amarelinha. Aqui você pode dar uma gargalhada, aplaudir, né? Dar coração ou curtir alguma fala de alguém ou minha, né? Durante a aula. E levantar a mão se tiver alguma dúvida e não quiser interromper a aula. Aí eu vou ver que você está com a mão levantada e quer fazer alguma pergunta. Tá? No chat é difícil de eu sair lá e olhar aqui para o chat, tá? Por isso que eu estou olhando agora aqui, já tem algumas coisas, né? O áudio sumiu, 7. A média para ser, realmente, para ser 7, né? Aprovar na disciplina é 7 aqui na Federal. Então vamos lá. Aqui tem os participantes, né? Aqui, ó, tem 19 por enquanto aqui comigo, tá? Comigo são 19. Né? Tem a Emily, o Andrews, o Henrique, né? Hudson, Kevin, Leandro, Leandra, Lucas Bessa, né? Lucas Teles, 2 Lucas aí, Matheus Henrique, Matheus Correia, né? Tem Oséias, Paulo, Pedro, Rafael, Rian e Tiago. O Pedro Lucas aqui que está como sugestão, porque, como eu falei para vocês, eu já coloquei vocês como inscritos aqui na disciplina, tá? Vocês estão inscritos aqui, né? Vocês já estão adicionados como membros, tá? São 33. Então, vocês ficam como sugestão. Eu posso fazer chamada de todos aqui, né? Fazer uma chamada. E como eu não falei para vocês, mas esse aplicativo aqui, esse software, ele funciona como se fosse um WhatsApp, tá? Dá para mandar mensagens aqui no chat, né? Ou no privado, ou em grupo, tá? Dá para fazer ligação, olha aqui, ó, chamadas, né? Dá para fazer uma chamada de voz, tá? Chamada de vídeo também, tá? Aqui tem meus contatos. Posso adicionar contatos. Ele funciona como um WhatsApp. Ele é mais completo, na verdade, do que muitas plataformas que tem por aí, tá? Então dá para utilizar bastante coisa e além disso dá para utilizar outros aplicativos da Microsoft atrelados aqui ao Microsoft Teams, tá? Outros, olha aqui, ó, tem bastante aplicativos, ó, o Forms eu vou utilizar com vocês para fazer algumas tarefas, né? O Forms, calendário do canal, o Power BI. Power BI ele é muito utilizado por corporações, né? Por empresas, né? Para dar um demonstrativo de gráficos, né? E outras coisas, né? Dá para utilizar aqui também. Dá para utilizar bastante coisa.
Só que a maioria das coisas aqui a gente não tem como ver, tá? Não tem mesmo. Né? O OneNote aqui também, ó, YouTube, né? Calendários, né? Dá para utilizar bastante aplicativo junto com... Aqui, ó, o Mate, né? O Mate Preview aqui dá para utilizar também, ó. Para visualização do Mate aqui, dá para utilizar junto. O Kahoot, né? Para quem não conhece, o Kahoot, ele é tipo é um quiz que a gente utiliza, né, com perguntas rápidas, né, mas eu dificilmente utilizo ele porque não dá tempo. Infelizmente, não dá tempo da gente ter muitas aulas interativas assim, né, utilizando outros aplicativos aqui. Porque, o foco mesmo é utilizar basicamente o GeoGebra, que não é um desses aplicativos que estão atrelados aqui, tá? Com o Microsoft Teams. Olha só, estou passando aqui, tem bastante. Dá para utilizar muitos softwares, né, muitos aplicativos aqui atrelados ao Teams, tá? Se eu colocar aqui GeoGebra, não aparece GeoGebra, porque ele não é um software atrelado ao Teams. Pelo menos não ainda, né? Tá? Então dá para utilizar vários aplicativos aqui junto com o Teams. Tá? E tem aqui outras opções, né? As mais usuais são essas, né? O Note, né? E alguns outros aqui. O Stream também, o Stream é onde ficam guardadas as gravações, tá? Os vídeos das aulas gravadas vão ficar aqui no Stream, tá? Você grava lá pra gente. Arquivos, você pode vir direto para os arquivos aqui, ó. Aqui tem alguns arquivos meus, né? De outras disciplinas, tá? Então eu posso reutilizar aqui, né, alguns vídeos, tá? Alguns documentos que eu utilizei nas outras disciplinas. Por isso que aqui está aparecendo os mais recentes. Tá? E posso carregar também do meu computador alguns arquivos aqui. Beleza? Então dá para utilizar muita coisa aqui. Muita mesmo. Tá? Tarefas. Eu posso incluir tarefas aqui para vocês. Não, uma vez ou outra eu posso fazer, não toda vez, né? Porque eu não pretendo que vocês, digamos, fiquem fixados apenas aqui nas nossas aulas e no Teams, tá? Mas que vocês realmente ponham a mão na massa aí, o lápis ou a caneta no caderno, né? E comecem a fazer os exercícios. Porque matemática é isso, ou exercita ou não aprende, tá? É igual outra língua, aprender outro idioma. Se você não exercitar, você não aprende de jeito nenhum. Você pode chegar hoje lá na Venezuela ali, que eu creio que a maioria não quer ir, né? Que o pessoal já está vindo de lá, né? Tem até alguns colegas aqui que eu creio que sejam venezuelanos, né? Então, se você chegar lá hoje e não saber nada de castelhano, né? Que eles falam, né? É castelhano. Se você chegar lá, você aprende. Se você passar 1 ano, 2 anos lá, você aprende sem saber nada, saindo daqui sem saber falar nada de castelhano. Vocês aprendem. É a mesma coisa, porque vocês vão estar lá, vocês vão ter contato e vocês vão exercitar sempre. Vocês vão estar exercitando, né? A todo momento. E matemática é isso, é exercitar. Vocês não exercitarem, não tem para onde correr. Não aprende. Se não exercitar, não aprende. A mesma coisa é exercício físico, né? Quer ganhar músculo? Tem que exercitar. Se não exercitar, não ganha músculo, não. Vai ganhar muita gordura. Né? Então, olha só. O GeoGebra aqui, pessoal, eu vou utilizar ele na maioria das nossas aulas, tá? Principalmente para explicar alguns exercícios, alguns conceitos, tá? Porque a gente visualizando como é que é o comportamento do gráfico, eu sei que tem muita gente que tem dificuldade em enxergar o que significa isso aqui, né? O gráfico, o que significa isso aqui em 3D, né? Olha só, isso aqui, ó, 2D, ó, é o mesmo gráfico. Só que isso aqui é a reta X e a reta Y, né? E aqui a gente tem a reta Z, que é a terceira dimensão, né? Beleza? Terceiro eixo aqui, né? Então, assim, a gente vai basicamente utilizar alguns comandos aqui também, né? Para dar a resposta final. Por exemplo, professor, eu tive dificuldade em calcular o limite. Olha aqui, ó, limite. Limite da função, sei lá, 2x mais 1.
Quando x tende a, sei lá, a 0, professor, quanto é que é? É 1. Olha lá, ó, dá a resposta para você. Limite da função 2x mais 1, quando x tende a 0, é 1. Tá ali, ó. Então, ele dá a resposta para você. É uma calculadora aqui. É uma calculadora, além de ser uma calculadora, ela mostra o gráfico para você, tanto em 2D como em 3D. Tá? Então, tem muita coisa aqui que pode ser utilizada. Tá? E a gente vai ver durante as nossas aulas. Vou fechar aqui. Então, aqui apresentei para vocês o Teams, né? A gente vai utilizar ele bastante. E é isso, eu creio que seja isso. Alguma dúvida, pessoal? Parar de transmitir aqui. Alguma dúvida? Senão a gente finaliza por aqui. Tá? Sem dúvida, professor. Então, assim, é uma plataforma muito boa de utilizar, tá, pessoal? Por isso que eu estou utilizando ela. Alguns professores estão utilizando só o Team, só o Siga, outros professores estão utilizando o Moodle, né, do ensino à distância da Federal, né? Outros estão utilizando o Skype, o Meet. Só que o Skype e o Meet são muito limitados, não dá para fazer tudo isso que a gente viu aqui agora, né? Não dá para fazer algumas coisas, apesar que o Skype está melhorando, né? Eu já até utilizei ele algumas vezes, principalmente para orientar o TCC, né? Orientação de TCC. E graças a Deus eu me livrei de algumas orientações aí esse semestre passado agora, né? Não sei esse semestre agora, né? Se vai aparecer alguns. Mas eu utilizei, foi bastante agradável ali, pelo menos na parte de orientação. O Henrique quer fazer alguma pergunta? Henrique Pires, de Lima. Oi, oi. Pode falar. Está sem microfone? Beleza. As aulas ficarão gravadas? Sim, tá? Eu não falei isso, né? Mas essas aulas aqui gravadas, eu vou colocar lá no SIGA também, tá? Elas vão ficar tanto aqui no Teams, só que no Teams ele deixa liberado por 21 dias apenas, tá? As gravações. Depois ele esconde a gravação, mas fica liberado para mim, né? No caso, eu sou o proprietário da plataforma da sala de aula, né? Então ela fica disponível para mim no meu e-mail, né? Institucional. Mas para vocês não vai ficar na plataforma, porque ela tem duração de 21 dias apenas, tá? Que fica disponível para vocês acessarem para reassistirem. E o chato daqui também é que não dá para acelerar o vídeo, né? Porque a gente hoje tem essa facilidade de acelerar o vídeo, né? Porque nem todo mundo tem o tempo de aula para assistir as gravações, né? Então, eu vou salvar no SIGA, só que esses vídeos vão ficar salvos aonde? Lá no YouTube, tá? Na minha página no YouTube. Então lá vocês vão ter a oportunidade de assistir com digamos, com a imagem melhor, né? E podem ter essa opção de acelerar o vídeo, né? Porque eu sei que é chato ouvir minha voz, né? Vai ser chato, vai ser muito chato. E parece que eu sou nordestino, às vezes eu falo, parece que eu estou falando pelo nariz, né? Então fica um pouquinho chato, mas quando vocês aceleram, aí fica legal a aula, né? Não fica tão sonolenta, né? Principalmente para para quem vê matemática, né? Porque matemática é duro de aturar 2 horas, né? Eu tive um professor aí na Federal que, meu Deus do céu, no cálculo 3, a disciplina era das 20 às 22. E ele queria passar das 22. Quando dava 21h40, eu já estava saindo da sala, nem sem falar nada. Não, professor, não dá para aguentar, não. A disciplina já é cálculo, e o cara quer passar de 2 horas, não dá. A cabeça começa a sair fumaça, né? Então, assim, eu pretendo
não ficar 2 horas com vocês, tá? E nem ultrapassar, muito menos ultrapassar. Mas vai ter dia que eu vou ter que recuperar alguma coisa que a gente perdeu há algum tempo, né? De outra explicação, e pode ser que acabe dando 2 horas ou ultrapassando esse tempo aí, sei lá, em 10 minutos, tá? Então, isso quer dizer, não vai acontecer sempre, mas pode acontecer, tá? No caso em que a gente tiver, digamos, ou seja, quando tiver um tempo assim que de um conteúdo, né, que a gente não conseguiu ver naquela aula, então eu vou ter que passar nela, seguir o cronograma, né, passar ela toda, terminar ela numa outra aula e começar o outro conteúdo, né, ou outros exercícios ou que tiver, né, naquela mesma aula. Então, por isso que pode ser que ultrapasse, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Dúvidas? Senão a gente finaliza. O Lucas Teles, pode falar. Professor, uma dúvida sobre a questão da presença. O senhor vai contar a presença? Pois é, pessoal. Vamos lá, deixa eu reiterar aqui a parte da presença, né? Esse software é muito legal por causa disso aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Olha só. O SIGA não faz isso, tá? E alguns outros. Aqui, ó, eu tenho essa opção aqui, ó, participantes. Eu tenho aqui baixar lista de presença. Eu posso baixar a lista de presença de vocês aqui. E ele me mostra o horário que vocês entraram e o horário que vocês saíram, tá? Então, essa lista de presença, ela me mostra tudo. E ela me traz em PDF. Ou em PDF não, desculpa, em Excel, tá? Então, ó, baixar lista de presença. Tá? Deixa eu ver se baixou aqui, que eu nem vi aqui a sinalização. Baixou. Tá aqui, ó. Baixei até 2 vezes. Tá? Então, tá aqui, ó. Ele me mostra em Excel o arquivo. Tá? Ele me mostra em Excel. Então, eu tenho essa possibilidade de baixar a lista de presença de vocês com horário de saída e de entrada de vocês. Tá? Mas, como a gente está tendo aula, a gente vai ter aula, a maioria síncrona, e tem alguns aí que não vão conseguir acompanhar as aulas ao vivo, né? As aulas síncronas. Eu não vou cobrar tanto assim a presença ao vivo, né? Por exemplo, cheguei meia hora atrasado, professor, que eu estava no trabalho, ou acabei de chegar em casa, cheguei 30, 40 minutos atrasado aqui na sua aula. Não tem problema, tá? Não tem problema, vai ter a presença. O que não pode é você deixar de assistir às aulas e assistir só as gravações, tá? E principalmente sem me sinalizar que você assistiu às gravações. Eu vou deixar lá sinalizado, né? Você assistiu a gravação. Beleza, assisti a gravação. Como é que você vai me provar que assistiu a gravação? Você vai lá e comenta, professor, assisti a gravação tal dia, tal horário. Beleza. Ou tive dúvida em tal parte, professor. Aí você sinalizou que pelo menos você assistiu, né? Tive dúvida nisso. Aí eu vou tentar trazer nas próximas aulas, tá? Não vou garantir que em todas as aulas eu vou fazer isso, porque a gente tem que ver alguns conteúdos importantes, tá? Mas assim que der, a gente vai tirando todas as dúvidas. E isso é uma sinalização que você assistiu a gravação. Põe lá nos comentários. Como eu falei, vai ficar no YouTube disponível para vocês as gravações, tá? E o link, como eu falei, o link vai estar aqui, tá? Nessa parte aqui da sala do SIGA de vocês, tá? Então, no SIGA, tudo que eu colocar aqui, vocês acessem, tá? Que vai estar tudo aqui para vocês disponível. Essa parte aqui, ó, de 12 ao dia 8/2, né, vai estar disponível aqui tudo que eu coloquei, ou as gravações das aulas, tudo aqui nessa primeira parte, durante esse período.
Se passar desse período, vai estar aqui embaixo, tá? Embaixo desse conteúdo aqui de técnicas de integração. Tá? Então, eu vou colocar certinho aqui, um embaixo do outro aqui, né? Do que eu for fazendo aqui com vocês, né? Das nossas aulas e gravações aqui no Teams, tá? Mais alguma dúvida? No mais, é isso, pessoal. Acho que eu mostrei o que eu tinha que mostrar. Não precisa vocês terem habilidade de mexer com Teams, com GeoGebra, tá? Não tem. O que eu quero mesmo é que vocês façam os exercícios. Os exercícios são os mais importantes e tirem dúvidas, tá? Que não tem como passar essa disciplina sem fazer exercício. Não tem. A não ser que você já saiba aí, já tenha passado por essa disciplina, né? Tá fazendo uma segunda ou uma terceira vez, que pode acontecer, né? Uma terceira, quarta vez aí, que eu já vi muitos assim, infelizmente, principalmente quem não é da matemática, fica 2, 3, 4 vezes fazendo a mesma disciplina, e é complicado ficar assim, e passar por uma disciplina 3, 4 vezes e não entender nada, não saber de nada, não conseguir fazer um exercício, o mais simples que seja, é complicado. Tem que rever aí os conceitos, porque senão vai ficar muito preso nessa disciplina e às vezes ela pode ser um pré-requisito ou não, né? Para outras, principalmente para quem é da química, física, essa disciplina de cálculo 2, ela aprende muito. Ela é pré-requisito para outras disciplinas. Se você não passar nela primeiro, você não pode pegar as outras, né? Então, é bem complicado. Então, vamos tentar passar. Por mim, como eu falo sempre, né? Por mim, ninguém reprova. Tanto é que eu falei para vocês lá logo no início, né? Ah, professor, eu tirei menos que 5, professor, na média final, entre as 3 provas. O que a gente pode fazer? Conversa comigo e aí a gente dá um jeito. Faz um trabalho, faz uma apresentação, faz um semináriozinho, né? Tudo tem um jeito. Agora tem que conversar comigo. Agora, se tirou 2, 1, tirou 0, não fez nada durante a disciplina, aí nem adianta conversa, tá? Nem adianta conversar, que aí a reprovação não acerta. Já está reprovado. Então nem adianta conversar nessa situação. E agora tirou, mostrou uma evolução durante a disciplina, mostrou que pode fazer uma apresentação, entendeu algo, aí a gente faz alguma coisa para recuperar essa nota aí, beleza? Mais alguma dúvida? Pergunta? Senão a gente finaliza aqui. E é como eu falei para vocês, ó, já são 3h41, a nossa aula vai até às 16, né? Então não precisa necessariamente a gente ficar até às 16, tá? Vai ter casos que a gente vai ficar até às 16, como eu falei para vocês. Vai ter caso que a gente, por exemplo, vai ter aula na segunda e pode ser que não tenha na quarta, tá? É segunda e quarta nossas aulas, né? Nesse mesmo horário, né? Das 14 às 16. Então, fiquem atentos aí. Perdeu a aula de segunda, não conseguiu acompanhar ao vivo, assiste a gravação, tá? Porque tudo que eu falo está lá na gravação. Aí a pessoa chega lá, professor, o senhor não falou isso. Eu digo, falei. É porque você ou não assistiu a gravação ou não ouviu o que eu falei na aula, tá? E se tiver dúvida, pessoal, retirem as dúvidas, não fiquem com dúvidas, tá? Porque chegar lá no final, como eu falei, chegar lá no final com dúvidas ou querendo reivindicar algo, não vai ter razão nenhuma, tá? Comigo não tem razão nenhuma. Tem que falar na hora, tem que tirar as dúvidas antes de chegar lá no final do semestre, tá? Porque aí não tem como mesmo. E eu sei porque a maioria faz isso. A maioria não, desculpa. A maioria dos que precisam de pontos, né, lá no final. Não a maioria dos alunos, mas a maioria dos que precisam. Fazem isso e deixam para o final. Não deixem nada para o final, pessoal. Não deixem nada. Tá? E outra, não sei que semestre vocês estão, né? Mas se precisarem de ajuda aí, nos TCCs da vida aí, né? Pode contar comigo, principalmente se for falar de tecnologia ou de matemática ou do GeoGebra, né? Vocês podem falar sobre isso também, tá?
aplicações da matemática através do GeoGebra, ou cálculos voltados para ciência de computação no GeoGebra, ou algo do tipo, né? Vocês podem já ir pensando isso logo de agora, né, para fazer a monografia de vocês, TCC. Tá? Precisa vocês chegarem lá no final para pensar no TCC, não. Vocês podem construir desde já, porque o pessoal acha que o TCC é o mais difícil do curso. Não é. Não é. O TCC é o mais trabalhoso, porque você tem que escrever algo, né? E tem que estar bem escrito, bem organizado. Tem que seguir uma sequência. É como se fosse uma redação, só que maior, né? Então, quem é bom de redação, fica fácil, né? Mas quem não é, aí fica complicado. E vocês têm que colocar informações ali da sua área, né? Aí fica mais complicado ainda, porque são coisas técnicas. Você pode usar um linguajar técnico ali, né, da sua área. Você não precisa utilizar uma linguagem que todo leigo possa compreender, não precisa. Você está escrevendo para o seu pessoal, para a sua área, para a sua profissão, né? Então, claro que vocês vão ter muito que aprender ainda pela frente, mas vocês podem estar rabiscando ou tentando fazer alguma coisa desde já, tá? Porque vai aparecer muitas outras coisas e ferramentas aí que vocês podem utilizar para escrever um TCC, tá? Não necessariamente vocês têm que utilizar uma tecnologia, mas quem é da computação tem que utilizar, né? É obrigatório, basicamente. Você vai ter que utilizar. Você não pode fazer simplesmente uma pesquisa qualitativa, claro que pode, né? Mas fica um pouquinho, sei lá, deslocado, né? Da sua área. Eu sou da computação e não vou utilizar nada de tecnologia? Tem que utilizar, né? Então, assim, apesar que você pode utilizar uma pesquisa qualitativa, né? Vou pesquisar sobre a ergonomia sei lá, dos operadores de computador ali, né, que ficam horas e horas sentados, né, o que isso pode causar na coluna ou para a saúde, né, daquele usuário ali do computador que fica horas e horas ali no computador. Você pode fazer isso, né? Mas, assim, a maioria não quer fazer isso, né? Quer utilizar a tecnologia em si, né? Tanto é que a minha dissertação é voltada com o GeoGebra, eu utilizo o GeoGebra, tá? O ensino da matemática, da álgebra, na verdade, no ensino fundamental, tá? No 8º ano. Tá? Ou seja, você pode especificar, você pode, digamos, usar um funil, né? Você vai direcionando o seu tema, né? Você pode direcionar, escolher um tópico, uma coisinha de nada ali dentro de um tema gigante, né? Por exemplo, estudar algoritmos, né? Algoritmos voltados para a matemática, né? Então, você pode ir para essa direção, né? Então, não necessariamente você tem que fazer algo que englobe, né? Englobe sei lá, muitas coisas. É uma coisinha só, né? Uma coisinha só direcionada ali. Aplicação do algoritmo de não sei o que voltado para a física, né? Aplicação ali para resolver problemas de equações diferenciais. Pronto, fechou. Esse é o tema do seu trabalho de TCC. Você pode direcionar. E é claro, não precisa ser inédito, né? O meu foi inédito, porque eu tive trabalho. O meu foi inédito, porque eu peguei um orientador casca grossa, né? Que trabalhava ainda mais com história da educação matemática. Aí eu tive que suar para escrever. E já vocês não, vocês têm tudo ali nas mãos, né? E dá até para pegar essas referências direto na internet, não precisa pegar diretamente dos livros que estão na biblioteca, né? Então, é isso. Nenhuma dúvida ou pergunta, a gente finaliza por aqui, pessoal. Nada? Então, até a próxima. Até quarta-feira, beleza? Valeu, professor. Valeu, professor. Até quarta. Valeu, professor. Valeu, tchau, tchau. Falou.